Em 1900, Freud publica sua principal obra, Interpretação dos Sonhos, que é um livro que, além de vários conceitos fundamentais para a psicanálise, contém o famoso capítulo 7, onde Freud vai trazer pela primeira vez a sua teoria de aparelho psíquico baseado no modelo puramente psicológico. Isso foi conhecido como a primeira tópica freudiana, a divisão do psiquismo em inconsciente, pré-consciente e consciente. Esse vai ser o assunto da aula de hoje, do curso Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Estamos aqui no livro Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Essa é a aula número 1, lembrando que a aula número 0 já aconteceu, que foi a aula que eu fiz um panorama dos 3 autores. Bom, eu vou seguir tanto pelo livro, mas também um resumo que eu fiz, mandei lá para vocês no Telegram, dê uma olhada lá, Saulo Durso Ferreira Psi, você pode procurar lá que você encontra. E basicamente estou dividindo em 6 partes essa aula. A primeira parte é o texto que é anterior ao modelo da primeira tópica, que é o projeto para uma psicologia científica. A segunda parte é a primeira tópica propriamente dita, a divisão do psiquismo em inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois, falar do inconsciente, na sequência, falar do pré-consciente, depois, falar da consciência e, por fim, comentar dos elementos que compõem a metapsicologia freudiana. Então, você pode seguir tanto pelo texto quanto pelo resumo. O que vem logo de cara é falar um pouco sobre o projeto com a psicologia científica. Vou destacar algumas coisas apenas, que nesse momento Freud ele quer incluir a psicologia dentro das ciências naturais. Então ele pensa no aparelho psíquico muito fundamentado no modelo neurológico e tenta aplicar ele conceitos da física, ideias de movimento advindas da física. Então ele vai pensar num sistema dotado de neurônios, que existe então movimento de energia, em que eu vou pensar que toda vez que existe um acúmulo de energia, o objetivo é descarregar esse acúmulo de energia, é baixar a tensão desse sistema. Por quê? Se esse sistema subir muito a sua tensão, a sensação é de desprazer, e na descarga dessa tensão, uma sensação de prazer. Então tem aí um modelo inicial pensado por Freud, que alguns anos depois, em 1900, ele vai modificar a proposta e vai pensar então no modelo de aparelho psíquico, como o próprio texto diz, puramente psicológico. Então qual que vai ser a ideia geral? Você pode pegar aqui na segunda parte do resumo, ó, fiz um esqueminha todo colorido para você, se consegue enxergar, tá aí, ó. É só você seguir. É um sistema que fica fácil de pensar assim. Pense na ideia do estímulo-resposta. Eu tenho um estímulo e uma resposta decorrente desse estímulo. Beleza. Agora, imagine que entre esse estímulo e essa resposta exista uma caixa. Como se fosse uma câmera fotográfica, pensando na câmera com filme, né? Então imagine que eu tenho o diafragma que abre para a luz poder entrar, e essa luz que entra, ela chega até os meus olhos, eu enxergo o que eu estou fotografando. Só que essa luz, quando atravessa a câmera, ela atravessa o filme fotográfico. Então a luz atravessa e deixa marcas no filme fotográfico. O Freud vai pensar nesse modelo e vai dizer o seguinte: então nós temos o polo perceptivo do nosso aparelho psíquico. Esse polo perceptivo ele é afetado tanto por estímulos externos quanto internos, as pulsões. E esses estímulos atravessam o nosso psiquismo, temos lá a nossa resposta motora, porém ficam marcas, que é os sistemas S que o Freud fala. Então eu vou ter ali várias camadas, como se fossem várias chapas de filme fotográfico, com as marcas dos estímulos que atravessaram o psiquismo. Por que isso é tão interessante? Porque mesmo depois que você eliminou um estímulo, e se você eliminou o estímulo, você poderia pensar que eliminaria a resposta por conta desse estímulo, eu vou pensar que mesmo eliminando isso, a marca psíquica continua ali, os traços minêmicos. Então, por mais que eu não tenha mais aquele estímulo, eu continuo respondendo àqueles estímulos que ficaram marcados. Por isso que no texto, ele fala sobre isso, e a nossa próxima aula vai tocar muito nesse ponto. A base do nosso caráter tem a ver com essas camadas, com esses traços minêmicos que são marcados no nosso psiquismo. Bom, então nesse modelão, Freud vai pensar todos os elementos da sua primeira tópica, inconsciente, pré-consciente e consciente. O que seria
a consciência? A consciência tem a ver com os polos perceptivos. No esquema aqui para vocês, eu fiz um risco em vermelho para você enxergar. Tem o P de um lado e depois do outro lado o M, está tudo em vermelho, eu coloquei. Que esse sistema tem que estar sempre livre, afinal ele tem que receber novos estímulos, tanto externos quanto internos. Então ele tem que estar livre de tudo isso. Quando você pensa nos sistemas S, que são essas chapas de filme fotográfico, é isso que eu vou chamar de inconsciente. São essas marcas que ficam no psiquismo. E se você reparar, tem um detalhe aqui, ó, ele vai colocar que no polo motor, nessa região, ele vai colocar aqui, ó, existe o tal do pré-consciente, e esse pré-consciente, ele é a instância crítica da personalidade. Vamos entender como é que funciona aqui, ó. Aí ele vai dizer assim, então, as 3 instâncias são demarcadas por barreiras. Só que é interessante, pense nisso aqui, ó. Do inconsciente para o pré-consciente existe uma barreira clara. Do pré-consciente para a consciência eu não tenho uma barreira clara, mas a característica dos conteúdos diferencia uma coisa da outra. É como se fosse assim, do inconsciente para o pré-consciente eu tenho de fato uma divisão. Agora, do pré-consciente para o consciente é como quando eu misturo água e óleo, e apesar de estar no mesmo copo, eles se diferenciam pelas suas qualidades. Então por isso que tem aqui de acordo com o texto, ó, A, inconsciente do pré-consciente é o recalcamento, é um ato bem estabelecido, recalcar, né, afastamento. E B, as demais separações ocorrem por diferentes modos de funcionamento. Vamos agora pensar, depois de pensar a primeira tópica, esse esquema que eu falei para vocês, as características do inconsciente. Então vamos lá. Então o primeiro, não é a negação do consciente. Não é, por exemplo, inconsciente para a psicanálise é não estar consciente de algo. Não é nesse sentido. Porque esse sentido de não estar consciente não foi a psicanálise que pensou. Isso daí você encontra em várias outras teorias, inclusive na filosofia, outras psicologias. Certo? Segundo, ele é ativo e organizado. Ele tem leis próprias do seu funcionamento. Então, não basta eu querer pensar o funcionamento do inconsciente a partir do funcionamento do consciente. São leis diferentes. E núcleo ativo da personalidade. Então isso daqui é uma coisa que vai do lado oposto da proposta do Descartes, por exemplo, da proposta do Descartes, que vai colocar a verdade do sujeito na consciência. Penso, logo existo. E o Freud chega dizendo assim, na verdade não. Na verdade o que pensa em nós não é bem a consciência, o que pensa em nós é o inconsciente. E aí ele vai dizer o seguinte, olha que interessante. 2 aspectos principais. Então vamos pegar o primeiro grande aspecto que ele coloca. Um conteúdo formado de atos psíquicos que carecem de consciência. Beleza, tem essa qualidade de não ser consciente. Segundo, os atos psíquicos, que são as ideias, são traços minêmicos investidos de energia libidinal. Então vai pensar, lembra que eu falei da chapa? Essas marcas são os traços minêmicos, né? Eu vou pensar, então isso são as ideias, você tem esses traços minêmicos e a energia libidinal investida ali. Então por isso que é interessante que mesmo que a pessoa já tenha superado tal idade, tal fase, a marca psíquica ainda está ali e a energia libidinal continua ancorada a ela. Então não basta simplesmente dizer assim, supera isso aí. Não é supera isso aí porque no nível intrapsíquico, nessas chapas da câmera fotográfica, a marca está ali. Depois, conteúdos de impulsos carregados de desejo. Lembrando que nesse texto, Interpretação dos Sonhos, que o Freud vai dizer que o sonho é a realização de um desejo sexual e infantil. Então ele vai dizer que existem vários tipos de desejo, mas o desejo que tem força, né, energia libidinal suficiente para produzir um sonho, só pode ser um desejo de cunho sexual e infantil. Mesmo quando você sonha com conteúdos, né, de desejos do seu dia, né, do resto diurno, ele não tem força suficiente. Ele vai dizer no capítulo 7, inclusive, isso. É como se fosse assim, eu tive uma bela ideia, mas eu sou pobre. Eu vou precisar me juntar a um milionário para o milionário bancar a minha ideia. Então, mais ou menos isso. Os desejos de resto diurno é a sacada que eu tive. Só que eu não tenho dinheiro. Quem tem dinheiro? O milionário. Quem é o milionário? O Freud chama de o capitalista, né? Quem é o capitalista? O capitalista são os desejos sexuais infantis. E vai dizer o que mais aqui? Olha que legal isso.
o conteúdo ele é tanto herdado e também o conteúdo recusado. Por que isso é muito importante? Porque isso, quando a gente for estudar o Jung, daqui a algumas aulas, nós vamos chegar na ideia de inconsciente pessoal e coletivo. E nessa ideia do inconsciente herdado se aproxima da ideia do inconsciente coletivo proposto por Jung. Só que é interessante que o Freud acaba não se preocupando com isso, né? Não vamos trabalhar com esse aspecto. Qual que é o conteúdo que interessa? Ele coloca o conteúdo recusado. Eu fiz até um esquema aqui, ó, aqui embaixo, se vocês enxergam aí, foco. Aí, ó, olhem aí, ó. Vejam que tem o herdado e também tem o que foi repudiado, que foi devolvido. Aí eu coloco para vocês, ó. Esse inconsciente herdado não é o inconsciente que o Freud vai trabalhar. Agora, o inconsciente, olha que interessante, esse material que é inconsciente, que ele tentou passar para a consciência e foi recusado, ou o material que veio como estímulo externo, passou pela consciência e foi afastado para o inconsciente, esses dois têm a característica de ser recusado. O material inconsciente recusado é esse que a psicanálise trabalha. Então, por isso que a ideia, quando a gente fala de psicanálise, o que você analisa não é todo inconsciente. É só o inconsciente que tem essa característica de recusa. E como é que eu sei qual tipo de material inconsciente tem a característica da recusa? É aquele que tenta retornar. Então, por isso que o Lacan fala, por exemplo, que o inconsciente é uma repetição. É aquilo que tenta se repetir. É aquilo que tenta retornar. Então eu tenho coisas que não tentam retornar, porque não foram, usando a palavra aqui, recusadas, então não tem a característica necessária. Agora, esse material que tenta retornar de alguma forma, esse sim é o que me interessa na psicanálise. Segundo ponto que ele coloca assim, um modo de funcionamento. Ele é o inconsciente isento de contradição e tende unicamente à satisfação de seus desejos. Por que é interessante essa ideia da contradição? Porque quando você pega raciocínios conscientes, você pode dizer assim, pô, mas não tem sentido. Porque a pessoa fala tal coisa, mas não é exatamente isso. Só que no nível inconsciente, como a contradição não existe, eu posso ter elementos que são contrários ocupando o mesmo lugar. Que vai dar naquelas coisas assim, que o paciente fala, ou nós falamos, não só o paciente, né? Pô, não faz sentido, eu não gosto, eu odeio aquilo, ao mesmo tempo parece que eu quero isso. Pois é. Conscientemente não faz sentido, mas inconscientemente tem uma lógica que as coisas podem estar juntinhas. Então, quando eu estou lá escutando como psicanalista, eu estou escutando qual é a lógica inconsciente daquele paciente. Aí tem mais o que? Ignora a realidade, seus processos são atemporais, ou seja, então quando a gente fala assim, então a psicanálise só fica na infância? Não. Na verdade é que a psicanálise considera que todas as idades estão presentes agora. Então as marcas psíquicas, quando eu tinha 4, 5 anos, elas estão lá, tão presentes quanto as marcas psíquicas atuais. E claro, as marcas psíquicas mais antigas ficam uma marca mais profunda, vou explicar porquê na próxima aula. Mas então, para nós, quando eu vou escutar uma pessoa, ou para mim como pessoa, para mim pensar, eu comporto em mim todas as idades. E aí ele coloca mais uma outra característica, conteúdos sempre ativos e permanecem inconscientes, mesmo quando passam para o sistema consciente. Se você pegar no livro, olha o que ele está falando aí, ó, outro ponto fundamental. Então, mesmo quando o material passa para pré-consciente, para a consciência, ele continua inconsciente. E ele vai mostrar isso nesse modelo óptico aqui, ó. Deem uma olhada. Vocês têm no livro, né? Ó. Deixa eu tirar minha cara para a câmera focar. Que ele vai mostrar o seguinte, ó. Ele põe aqui o olho, que é a consciência, e a vela onde está a pulsão. Então ele coloca, mesmo quando o olho, que é a consciência, enxerga a vela, isso nada mais é do que o reflexo de um espelho, porque o que eu tenho não é a pulsão em si, mas o que ele chama de representante psíquico da pulsão. Então aquilo que estava no inconsciente passa para a consciência, eu não vou pensar nesse lugar de agora está na consciência total, não. O que foi para a consciência é o representante psíquico da pulsão. E ele coloca, ó, esses conteúdos são organizados por relações de semelhança, que é a condensação, e de contiguidade, deslocamento. Como é que o Freud chega nessas coisas? Tudo isso está baseado na ideia de que o sonho é a realização de um desejo, mas veja só,
Esse sonho, ele realiza um desejo, mas ele não pode realizar o desejo mostrando o desejo exatamente como ele é. Se a gente fosse deixar a frase mais correta possível, o sonho é a realização de um desejo sexual e infantil, e ele só se realiza desde que ele se disfarce. Quais são os dois grandes disfarces do sonho? A condensação, que seria a aglutinação de partes, né, você sonha que você está aqui, mas aqui não é aqui é a escola, e eu estou na escola e a professora na verdade é a minha avó, e ao fundo toca uma música enquanto passa uma bicicleta da minha infância, e quando eu vou me olhar no espelho, o que eu vejo não sou eu, aquelas coisas que você fala, nossa, não entendi nada desse sonho. Né? Um jegue de cigano, como eu já falei no outro vídeo, é um monte de coisa montada ali, que descaracteriza e o desejo consegue passar disfarçado. Uma outra forma do disfarce é o deslocamento. O que é o deslocamento? Eu tenho lá como ideia de investimento essa. Só que o que eu faço? Eu vou deslocar para uma outra ideia para que essa aqui possa passar desapercebida. Que é uma técnica muito comum que você pode utilizar, enfatizar alguma coisa para deixar uma outra coisa passar desapercebida. É quase como se fosse um boi de piranha, né? Você joga aquele boi lá para as piranhas, para elas comerem aqueles, e aí passa toda a boiada por aqui. O deslocamento faz mais ou menos isso. Então é interessante como o Freud ele tira essas conclusões metapsicológicas do aparelho psíquico baseado na estrutura e no raciocínio sobre a interpretação dos sonhos. Bom, na sequência, o texto vai dizer o seguinte: depois de pensar o inconsciente, eu vou ter o consciente, que se divide em consciente e pré-consciente, que eles são semelhantes, exceto o cunho funcional. Lembra que eu falei que entre o inconsciente e o pré-consciente eu tenho a divisão clara do recalcamento. Do pré-consciente para a consciência, o que vai diferenciar é a qualidade, né, o cunho funcional dos conteúdos. Então ele põe aqui, até fez um esqueminha para vocês, que eu coloquei, ó, inconsciente, processo primário, a censura é a responsável pelo recalcamento. E depois, passou a censura, eu tenho pré-consciente e consciente, processo secundário. Eles podem até estarem juntos, mas eles não se misturam por conta da qualidade do seu cunho funcional. Então, por isso que tem uma sequência assim, ó, ato psíquico, inconsciente, ele passa para o pré-consciente, e se passou o pré-consciente, a etapa mais difícil já foi, que é atravessar a censura, que é conseguir sair do lugar de recalcamento. E aí depois, para acessar a consciência, é muito fácil. Que seria, aliás, ele até coloca aqui, né, que o projeto de vida de uma ideia psíquica é ser visto pela consciência. Agora, embaixo, nesse esquema que eu faço para vocês, tem quando isso não acontece, que é assim, ato psíquico, inconsciente, ele vai tentar passar para o pré-consciente, mas tem a censura, a barreira, e acontece o recalcamento, ele não consegue passar, ele volta para o ponto anterior. O que mais temos do pré-consciente? Conteúdo formado por representações, e o que o pré-consciente faz? Ele coloca acolher e organizar os atos suscetíveis de se tornarem conscientes. Então, uma vez que aquilo estava no inconsciente, conseguiu passar para o pré-consciente, ele então organiza isso para deixar disponível para quando o inconsciente precisar disso. Por isso que até a gente chama o pré-consciente de a sala de espera. Sala de espera para quê? Para ser chamado pela consciência. Então, por isso que não basta você dizer para a pessoa se lembre de tal coisa. Até lembrando do Freud no método indutivo, que ele ficava falando para as pessoas, você tem que se lembrar. Não, na verdade, o que ele faz é deixar a pessoa falar livremente, porque no falar livremente, os elementos de distorção do desejo, condensação e deslocamento estão funcionando. E você vai escutando como é que eles se deformam. Por isso que a grande escola da escuta psicanalítica é a escuta dos sonhos. E para pensar em termos de energia, ele coloca assim: no inconsciente a energia é livre e no pré-consciente a energia é ligada. Então o que ele quer dizer com isso? A energia não busca descarga imediatamente. Porque agora não é mais o princípio do prazer que está comandando, é o princípio da realidade. E no princípio da realidade é necessário postergar, adiar. Por que isso? Se você retomar o projeto, uma psicologia científica, ele vai colocar lá, é como se existisse um saber psíquico que a busca que nós temos é de uma satisfação perdida, que é a satisfação que só foi possível por conta do encontro com o objeto. Só que esse objeto ele não existe empiricamente, é um objeto alucinado. Então, de alguma forma, por saber que o objeto não existe, adiamos infinitamente o encontro com o objeto. Então, sempre evitamos a descarga imediata. E põe isso aqui. Por ter então essa característica que vai originar o princípio da realidade,
que então você vai ter algumas das funções do pré-consciente, que é controle da motilidade, né, controle motor, pensamento ágil, controle da ação, da memória, do raciocínio e, obviamente, da censura. Por fim, eu vou ter a consciência. E é interessante, se você pegar o texto, tanto no Freud quanto nesse aqui que a gente está trabalhando, a parte do inconsciente, o que se fala, é muito grande, pré-consciente um pouco menor e consciente quase nada. Na proposta freudiana, o consciente é essa coisa assim evanescente. Aí ele coloca, é o sistema chamado de percepção-consciência, a qualidade momentânea, então o consciente só tem a ver com a questão momentânea, porque lembrando do modelo, o inconsciente tem que estar livre o tempo todo para conseguir captar os estímulos internos e externos, então sempre livre. A consciência é só o elemento mais fugaz da história. Por fim, no texto, eu acho que vale a pena pensar nisso, ele vai trazer o que é a metapsicologia freudiana. Ele diz o seguinte, o que é uma metapsicologia? É uma psicologia que consegue descrever um processo psíquico em suas relações dinâmicas, tópicas, econômicas e genética. O que é a tópica? É a divisão em territórios. O que é a dinâmica? São os processos específicos que ocorrem no interior de cada território. Então, tenho lá, pensando, né, o inconsciente, pré-consciente, consciente, essa divisão, e eu tenho processos psíquicos diferentes em cada um deles. Lembrando até, quando você pensa no consciente e pré-consciente, nada os divide a não ser o próprio funcionamento. Depois, econômico, quantidade de energia, de investimento em cada um desses processos. Econômico, pensa em dinheiro, né, depósito, saque, essas coisas. Investir dinheiro, tirei dinheiro. E por fim, genético, que vai ser o último a ser incluído na história, que é a gênese, que é a história dos desejos desejados. Então, isso a gente vai ver muito na próxima aula sobre como é que nós fazemos nossas escolhas, né? Escolhas de todo tipo, mas escolhas eróticas, que tem a ver com circuitos do desejo, caminhos e descaminhos. Então, a proposta do Freud, para finalizar o nosso raciocínio, ela deixa de ser então essa proposta baseada no modelo empírico, passa a ser um modelo metapsicológico, e essa metapsicologia eu tenho que pensar nesses pontos, os lugares, o tipo de funcionamento de cada lugar, a energia utilizada nesse funcionamento e, por fim, o histórico das experiências de desejo. Vejo vocês na próxima aula e até!